Isso, e agora o que nós temos? Temos as regras de prioridade e elas estão relacionadas inteiramente ao grau de manobrabilidade na água. Poxa, que palavra é essa? Isso quer dizer o seguinte, ela está ligada diretamente ao grau de mobilidade dentro da água. Como é que isso funciona? A gente começa a pensar em escalas, né? Eu tenho no mar, por exemplo, eu tenho um banhista. Quem é o banhista? O banhista é aquela pessoa que está curtindo o mar. E eu tenho um nadador. O nadador é aquela pessoa que realmente está efetuando a natação. Se você for olhar mais detalhado próximo dos dois, você vai perceber que o nadador, por estar efetivamente nadando, ele tem um maior grau de manobrabilidade, mobilidade em relação ao banhista. Nesse caso, que é um caso bem simples, quem tem a prioridade entre os dois é o banhista. E aí agora a gente começa a estender um pouco esse conceito. No mar, por exemplo, eu tenho um surfista e eu tenho um nadador. Quem tem a prioridade, isso é, quem é que tem a prioridade em relação ao outro? O que tem menor grau de mobilidade é o nadador, é o banhista. E o surfista? O surfista, por estar numa prancha, ele está trabalhando com a remada, ele tem o maior grau de mobilidade. Então quem tem a prioridade num caso desse é o nadador, é o banhista. E aí vamos estender isso daí até o nosso mundo, que é o que importa hoje, né? Entender? Pro kitesurf. O kitesurf ele é um esporte muito ágil, ele é um esporte que nos dá muita mobilidade, mudança de direção, principalmente velocidade. E se a gente for olhar dentro do universo, né, na água próximo, nas áreas que você provavelmente vai estar velejando, a gente tem algumas situações. A gente normalmente vai ter um nadador, a gente vai ter um banhista, a gente pode ter uma pessoa de caiaque, a gente pode ter um surfista, a gente pode ter um windsurfista e um kitesurfista. Nesse grau todo a gente tem que entender que o kitesurf ele é um esporte que tem maior mobilidade, nós mudamos de direção muito rápido, nós temos uma velocidade muito alta, então nós somos o último na escala de prioridade, isso é, todos os outros vão ter prioridade sobre os velejadores de kitesurf. Então isso é muito importante a gente entender. Muitas pessoas estão na água, muitos velejadores de kitesurf, muitos praticantes do kitesurf estão na água e acham que tem a prioridade sobre os outros. E na verdade é o contrário. Nós temos que dar essa prioridade a todo mundo. Para quem que nós perdemos? Basicamente, né, numa situação de praia ou num ambiente, numa lagoa de recreação, a única atividade que nós temos prioridade sobre é uma embarcação a motor, isso é, a embarcação de recreação, aquela que está puxando um banana boat, está puxando aqueles paraquedas, puxando um esqui, um wakeboard. Esses são obrigados a dar prioridade para o kitesurf. Por quê? Porque eles são muito mais manobráveis, muito mais ágeis dentro da água. Tá? Então isso é muito, muito importante. Num contexto geral, lembrem, todos os praticantes, todas as atividades na praia têm prioridade sobre o kitesurf. E um detalhe, vou dizer assim, até uma regra de ouro. Quando você entrar na água, principalmente se você é um praticante de ondas, tá? Gosta de uma prancha de surf, sem alça e tudo mais, entre na água para praticar sempre a sotavento dos banhistas da praia. Por quê? Né? Se tiver algum problema ou perder a sua prancha, você cair, você vai estar sendo arrastado na direção do vento e as pessoas, os banhistas, né, ou todas as outras atividades que podem haver surfistas, windsurfistas, estão a bala-vento seu. Dessa forma você evita maiores perigos. Então não esqueça, dentro de uma situação de velejo, o kitesurfista deve dar prioridade para todos.